Meu ex tentou me processar porque eu parei de seguir ele no Instagram. Quando eu digo que o meu ex é o tipo de homem que não aceita perder nem no par ou ímpar, não é exagero. A criatura tem um ego tão inflado que, se deixasse, ele abriria um fã-clube para ele mesmo. Nosso namoro durou 1 ano e 3 meses, tempo suficiente para eu perceber que estava mais cuidando de um adolescente mimado do que vivendo um relacionamento saudável. Ele surtava se eu não comentava nas fotos dele, implicava com meus amigos homens, e ainda queria que eu fizesse stories mostrando o café que ele preparava. Café esse que era solúvel e aguado, diga-se de passagem. Mas o ponto alto foi quando terminamos, e eu decidi que estava na hora de seguir em frente de verdade. Parei de seguir ele no Instagram. Não fiz textão, não mandei indireta, só apertei um botão e fui cuidar da minha vida. Só que para ele, isso foi uma ofensa de proporções históricas. 2 dias depois, recebo uma notificação, mensagem dele. Pensei lá vem drama, mas o que eu li me fez rir alto. Ele estava me notificando que ia entrar com uma ação judicial por dano moral e psicológico porque, segundo ele, deixar de segui-lo publicamente feria a imagem dele como pessoa pública digital. Pessoa pública onde, meu Deus? Ele tinha 3.000 seguidores, metade de sorteio. Mas ele jurava que era uma espécie de influenciador da autoestima masculina, porque postava selfie na academia com legenda motivacional tipo "Você é seu único limite". Eu, que já conhecia bem a peça, achei que era só mais um blefe dele, uma tentativa patética de chamar atenção. Só que no dia seguinte, recebi uma intimação de verdade, com o endereço do escritório de advocacia e tudo. Ele realmente tinha contratado um advogado para me processar porque eu parei de seguir ele no Instagram. A princípio eu fiquei entre o riso e o choque. Liguei para minha amiga Lari, que já era acostumada com os surtos dele, e ela jurou que era pegadinha. Mas quando eu mandei a foto do papel, ela ficou muda por uns segundos e depois soltou esse homem perdeu completamente a noção. E era só o começo, porque o pior de tudo é que ele ia levar esse show de vergonha alheia até o final, e se achava no direito. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pro número do tal escritório de advocacia que constava na intimação. E sim, era real. Um escritório pequeno, mas legítimo. A moça que me atendeu falou com uma formalidade que me deu até nervoso, como se eu estivesse cometendo um crime de Estado. Expliquei que conhecia o sujeito, que era meu ex-namorado, e que ele estava tentando me processar porque eu deixei de segui-lo no Instagram. Ela ficou em silêncio por uns segundos, pigarreou, e com a maior educação do mundo disse que a cliente dele, ele, no caso, estava alegando que meu ato tinha causado abalo emocional e comprometido a imagem profissional dele nas redes sociais. Eu soltei um riso irônico e perguntei se ela sabia que ele era influenciador de si mesmo, postando stories lavando o carro e vídeos motivacionais mal editados. A moça, coitada, não respondeu. Disse que não podia comentar sobre a vida pessoal do cliente. Mas ali eu entendi. Ele realmente tinha levado a coisa pro campo jurídico. E com base no que ele escreveu na petição, sim, porque eu pedi para ver, ele dizia que o nosso relacionamento era público, que eu era figura importante em sua imagem digital e que meu unfollow tinha gerado especulação entre os seguidores dele. Olha que nível! Ele teve o trabalho de tirar print dos seguidores, marcar a data e até anexar comentários de pessoas perguntando cadê a fulana, ou não vejo mais você e a ciclana juntos. Para ele, isso era prova concreta de que o unfollow tinha causado danos. E ainda teve a audácia de pedir uma indenização. Juro por tudo que é mais sagrado. Ele queria R$ 5.000 por danos à sua integridade moral perante seu público digital. Eu fiquei entre ligar para ele, dar uma gargalhada ou mandar um pix de R$ 10 com a mensagem "compra um ego novo", esse quebrou. Mas segurei a onda. Liguei pro meu primo que é advogado, contei o caso, e ele achou que era trote. Quando mandei o PDF do processo, ele disse isso aqui é o maior surto jurídico que já vi. Só que, como era um processo mesmo, ele falou que a gente tinha que responder formalmente, e que talvez valesse a pena contra-atacar com uma queixa por litigância de má-fé. Ou seja, além de ser um ex-surtado, ele estava gastando o tempo da justiça e tentando me intimidar para alimentar o próprio ego ferido. A essa altura, a minha vontade era abrir uma live só para contar tudo, porque se era a exposição que ele queria, eu podia entregar, com efeitos sonoros, edição e até trilha dramática. Mas me contive. Pelo menos até entender aonde esse mico ia parar. A audiência foi marcada para dali a 2 meses, e nesse intervalo eu vivi a experiência mais surreal da minha vida, ser alvo de um processo movido a puro recalque digital. Ele, o queridíssimo ex, aproveitou cada segundo para se vitimizar nas redes. Começou a postar stories enigmáticos do tipo gente falsa gente trata com papel timbrado e quando você brilha demais, tem gente que tenta te apagar até no unfollow. Juro que parecia roteiro de novela de quinta categoria.
E o mais bizarro, ele começou a responder caixinha de perguntas falando do processo como se fosse um marco histórico. Tinha a story dele dizendo: prefiro ser processado por ser verdadeiro do que viver de falsidade, como se ele estivesse sendo injustiçado por ter amado demais. E o público dele, os tais 3.000 seguidores que viviam de repost de sorteio, começaram a comprar a narrativa. Teve gente me mandando DM perguntando o que eu tinha feito para desestabilizar o menino, e uma chegou a dizer que desfazer um casal público sem aviso era sim um golpe emocional. Eu ria de nervoso. Porque na cabeça dele, a gente era tipo Brumar, Bruna Marquezine e Neymar, versão brechó. Para completar, ele gravou um reels com uma música triste de fundo, aquelas do tipo Coração em Pedaços, e colocou legendas dramáticas do tipo Quando até quem você ama vira hater. E adivinha o que usou de cenário? Um print do meu perfil onde mostrava seguido por você, não. Ele botou aquilo com zoom, fade preto e legenda em fonte cursiva. Eu fiquei pasma. Enquanto isso, o meu primo advogado montava a defesa. E sinceramente, teve que se segurar para não debochar no processo. Porque era tão absurdo, tão desproporcional, que ele disse: isso aqui parece esquete de humor, não petição judicial. A gente anexou provas de que o relacionamento já estava terminado semanas, que o unfollow foi após o término, e que eu nunca fiz post ofensivo nenhum. Só parei de seguir. Um botão. Um clique. E o cidadão achou que tinha o direito de exigir indenização emocional. Como se a minha obrigação pós-término fosse continuar alimentando o ego dele com curtidas e presença digital. O ápice veio quando descobrimos que ele já tinha feito isso com uma ex anterior. Tentou processar a menina porque ela tinha apagado as fotos dos dois e trocado o nome do cachorro que adotaram juntos. A mulher quase teve um colapso com a pressão, e também precisou de advogado. Ou seja, ele era reincidente em surtar quando sentia que estava perdendo protagonismo. Eu já estava decidida, se ele quisesse palco, ia ganhar. Mas no tribunal da vergonha. Porque uma coisa é terminar, outra é querer controlar a vida da ex com documento oficial só porque o seguidor médio dele percebeu que ele não estava sendo mais bajulado. Chegado o dia da audiência, eu estava tão indignada que nem consegui sentir nervoso. Me arrumei como se fosse para um date de vingança. Maquiagem impecável, cabelo feito e um terninho que dizia sou adulta, ao contrário de quem acha que unfollow é crime. Meu primo me acompanhou, claro, e ficava repetindo que era para eu manter a calma, porque qualquer deboche podia ser usado contra mim, mesmo que o processo em si já fosse um deboche institucional. Chegando no fórum, quem eu vejo logo de cara? Ele, com uma pastinha debaixo do braço, usando óculos escuros dentro do prédio, como se fosse uma celebridade fugindo de paparazzi. Quando me viu, deu aquele sorrisinho cínico de quem acha que vai arrasar. E eu só respondi com um aceno leve, como quem cumprimenta o porteiro do prédio. Ele estava acompanhado de um advogado todo engomadinho, com cara de quem ainda acreditava que aquilo tudo era sério. Entramos na sala, o juiz era um senhor de uns 60 e poucos anos, com aquela cara de quem já viu de tudo, mas talvez não isso. O processo começou, e o advogado dele fez questão de ler trechos da petição em voz alta, com toda a dramaticidade possível. O rompimento digital abrupto causou ao meu cliente sérios impactos emocionais, além de prejudicar sua relação com o público, e por aí foi. Teve até a citação de um tal manual de etiqueta das redes sociais que, aparentemente, ele tinha lido num blog qualquer e considerado jurisprudência. O juiz olhava, meio sem acreditar. Quando chegou minha vez, meu primo falou com toda a elegância que o momento pedia, explicando que o término já estava consolidado, que não houve ofensa pública, e que simplesmente deixar de seguir alguém é um direito individual e intransferível. Eu não precisei nem abrir a boca, só confirmei com a cabeça. O juiz fez umas perguntas simples, tipo vocês estavam juntos quando ela parou de seguir? E a senhora chegou a fazer alguma postagem ofensiva? E cada não meu era uma estaca no coração do teatrinho dele. Quando o juiz perguntou qual era o real prejuízo que ele havia sofrido, o ex gaguejou. Tentou dizer que perdeu engajamento, que algumas pessoas pararam de interagir com ele, e que se sentiu humilhado porque ficou óbvio que ela não queria mais associar a imagem dela à minha. O juiz levantou uma sobrancelha e soltou mas isso não é justamente o fim de um relacionamento? E eu, por dentro, gritava, obrigada. Pela primeira vez na vida, alguém falou o óbvio para ele. Saímos da audiência com a promessa de que a sentença sairia em até 10 dias. E mesmo que o juiz ainda não tivesse dado a decisão, eu já sentia que a gente tinha vencido. Porque se tinha uma coisa que doía mais no meu ex do que um unfollow, era não conseguir transformar a vergonha dele em vitimização. E a cara dele ao sair do fórum, sem os óculos, cabisbaixo e sem postar um story sequer, foi a melhor parte do meu dia.
Os dias seguintes foram um espetáculo à parte. Enquanto eu tentava seguir minha vida normalmente, indo trabalhar, rindo da situação com meus amigos e já cogitando transformar tudo em roteiro de curta-metragem, o ex começou a postar umas indiretas dignas de novela mexicana de streaming ruim. Ele não tinha coragem de admitir que perdeu a causa, porque, o juiz não demorou nem uma semana para indeferir tudo, alegando falta de fundamento jurídico e caracterizando o processo como tentativa de intimidação pessoal. Então ele preferiu se fazer de mártir. Postou uma sequência de fotos em preto e branco com legendas como "nem tudo que dói é visto" e "a justiça dos homens é falha, mas a do universo não". Juro que se ele fosse um pouco mais criativo, podia até virar poeta de rodapé de livro de autoajuda. Só que a cereja do bolo ainda estava por vir, uma live. Sim, ele abriu uma live no Instagram para falar sua verdade. Meus amigos me mandaram o link antes mesmo de começar e, óbvio, a gente assistiu tudo com pipoca e grupo de WhatsApp fervendo. Ele apareceu com uma iluminação dramática, cabelo arrumado demais pro horário e um ar de injustiçado que só queria amar. Começou dizendo que não ia citar nomes, mas soltou várias frases tipo "quando alguém que você amou te exclui da vida digital, é como se te matassem em silêncio". Eu gargalhava tanto que quase perdi o ar. Ele chegou a insinuar que eu tinha sabotado projetos dele por conta do meu poder de influência, sendo que a maior influência que eu tenho é quando indico série pras amigas. Disse que o processo foi uma forma de marcar um posicionamento e que, mesmo perdendo, ele sentia que abria um debate necessário sobre o fim dos relacionamentos na era digital. Olha, o ego desse homem precisava de uma carreta para ser transportado. E o pior, algumas seguidoras caíram no papinho. Nos comentários, tinha gente dizendo que ele era corajoso, sensível e até visionário. Uma perguntou se ele pretendia escrever um livro. Foi aí que eu percebi. Ele não processou por raiva, ele processou por palco. A intenção desde o começo era transformar o unfollow num enredo de superação, como se eu tivesse destruído um império de amor com um clique. Só que a narrativa dele começou a ruir quando outras pessoas começaram a compartilhar que ele já tinha tido atitudes parecidas. Teve uma menina, colega minha da época da faculdade, que comentou no post dele que ele já tinha surtado quando ela deixou de curtir as fotos dele. E outra, que ficou com ele brevemente, postou um print de uma mensagem dele dizendo "não é sobre seguir, é sobre presença". O print viralizou num grupo do Facebook e o nome dele foi parar num tópico tipo "ex que não supera e quer palco". E olha, foi um sucesso. Eu ria de nervoso e de alívio. Porque no fim, ele conseguiu a exposição que queria, só que como personagem de piada. Enquanto isso, eu seguia plena, com meu Instagram em paz e uma certeza. Se tem uma coisa que dói mais do que levar um não, é perceber que ninguém mais está assistindo seu show. Depois da palhaçada da live, eu achei que o ex ia baixar a bola. Mas não. Ele resolveu surtar com classe e decidiu lançar um e-book. Sim, você não leu errado. O ser iluminado decidiu transformar toda a trajetória dele de cancelado por unfollow em um livro digital de autoajuda emocional pós-relacional. O título: Desconectando da Dor. Como curar-se quando o amor vira silêncio digital. Eu tive que reler 3 vezes para acreditar. E o pior é que ele cobrava R$ 19,90. E oferecia um bônus, um planner de cura com frases motivacionais, todas recicladas de páginas genéricas do Pinterest. Eu comecei a receber print de tudo. Tinha trecho dele descrevendo o choque emocional de ver que eu não seguia mais ele, como se fosse a cena de um acidente de carro. E em outro, ele falava da invisibilização emocional, um termo que, sinceramente, se ele tivesse inventado, pelo menos seria criativo, mas não, era só mais uma enrolação para dizer que ficou magoado porque perdeu curtida. Mas o que mais me deixou passada foi o capítulo em que ele descrevia nosso relacionamento com detalhes alterados. Segundo ele, eu era controladora, fria e me escondia por trás de uma máscara de maturidade emocional, como se ser madura fosse um defeito. A essa altura, até quem era amigo dele começou a questionar. Ué, mas não era você que fazia questão de postar ela o tempo todo? Não foi você que surtou porque ela tirou as fotos do feed? E aí a máscara foi caindo aos poucos. Uma amiga em comum me mandou o print dele pedindo ajuda para divulgar o e-book. E quando ela disse que achava tudo exagerado, ele respondeu: ninguém entende o que é ser abandonado sem aviso. Gente, se terminar é abandono, unfollow deve ser sequestro internacional. Eu confesso que cogitei processar ele de volta por difamação, mas meu primo me aconselhou a não dar palco. Ele quer isso. Quer mais treta para vender o drama dele. Se você der corda, ele pendura uma rede e vira mártir. E foi o que eu fiz. Ignorei. Bloqueei, silenciei o nome dele em tudo e segui minha vida.
Mas o universo tem um senso de humor impecável. Um mês depois, alguém me marcou num TikTok. Era uma trend com o áudio dele da live, editado com legendas cômicas e montagem de novela mexicana. O vídeo viralizou. Milhares de curtidas. A legenda. Quando o ego não cabe no Wi-Fi. E aí foi um festival. Vários vídeos zoando tal e-book, gente encenando unfollow como se fosse cena de tribunal, e até um que reproduzia a audiência com bonecos de pano. Ele virou um meme. Justamente o que ele mais temia. E como eu descobri? Porque o próprio perfil dele postou um story do tipo rir da dor alheia é fácil quando nunca se amou de verdade. Sim, ele ainda insistia na narrativa romântica trágica. Só que agora ninguém levava a sério. O público que antes mandava coraçõezinhos na live, agora mandava figurinha de palhaço. Porque no fim, quem tenta transformar ego ferido em espetáculo corre o risco de sair de estrela para a atração principal, do circo. Se você pensa que acabou, está enganado. Depois de virar meme e perder a audiência pública nas redes, ele tentou dar a última cartada, procurar a mídia local. Queria transformar o caso em polêmica do ano, e quem sabe garantir umas entrevistas com aquela aura de coitadinho que sempre vende bem. Só que ele esqueceu de uma coisinha básica. O jornal local é comandado pelo meu tio, que não só tinha certeza da verdade, como não ia deixar ele passar vergonha. Resultado? A notícia nunca saiu. Só que o ex, no auge do desespero, começou a postar no Instagram umas fotos posando em frente ao fórum, em um café com cara de homem de negócios, e legendas como a justiça pode demorar, mas nunca falha. Só que o engraçado é que ele usava sempre o mesmo filtro que deixava o rosto dele mais rosado, tipo eu tô bem, tô sussa. Eu acho que era para esconder as olheiras de tanto drama. Enquanto isso, do meu lado, a vida seguia leve. Amigos novos, trabalho tranquilo e o melhor, o Instagram funcionando sem essa novela toda. O processo foi arquivado, o juiz fez questão de deixar claro que aquilo não passava de um vexame jurídico. E o ex? Bom, ele teve que aceitar que não é um unfollow que define um relacionamento, muito menos que rende processo sério. No fim das contas, eu aprendi que a internet pode ser palco para muita coisa, mas a vida real é que manda no jogo. E que uns likes e seguidores não pagam boleto, não curam coração partido, e definitivamente não dão direito a processo. Rir disso tudo foi meu melhor remédio, e guardar essa história só para contar nos grupos de amigos é meu segredo de vitória. Porque tem coisa que nem justiça precisa fazer, só a zoeira salva. E olha, se um dia ele pensar em processar por isso, já sei que vai ser um processo do ego com sequelas de meme eterno. Fim. Se inscreve e ativa o sininho para mais.